A paz, amém? Glória a Deus. E aí, que dias, né? Que intenso foi, né? Esses dias. Um tempo muito grande de favor de Deus, né? Um tempo em que Deus selou algumas coisas em nosso coração. Selou aqui na casa do Senhor, né? É como se o apóstolo Cristiano no sábado tivesse completado um ciclo, né? Falando sobre você saber sair, né? Você saber encerrar os ciclos. Sobre você, porque a gente fica pedindo para Deus abrir portas, mas a gente não espera Deus fechar, né? A gente só fica pedindo para Deus abrir, e a gente muitas vezes não sabe encerrar um ciclo. E se a gente olhar toda a palavra de Deus, Deus trabalha com tempos. Jesus olhava e via os tempos, né? Olhava as plantações, olhava o trigo, né? E fazia essa comparação. E a gente tem que se atentar com aquilo que Deus tem falado nessa casa. A gente tem que se atentar àquilo que Deus tem falado ao meu e seu coração. Porque nós somos um em Cristo. Eu não sou a Claudineia sozinha. Eu sou a Claudineia com a irmã, com a Selma, com a Cida. Isso é um corpo de Cristo. Eu sozinho não tenho efeito. Já imaginou um membro sozinho do seu corpo? O que acontece? O que acontece nesses acidentes quando se perde um membro? Se perde um pé, uma mão, o que acontece se não tiver um socorro? Ele morre. Nós somos um corpo, um membro que faz parte do corpo de Cristo. E antes do apóstolo vir, antes da profeta Camila vir, Deus já estava falando conosco. Se você se atentar às pregações, Deus estava falando, né? Sobre ouvir a voz de Deus, sobre se alinhar com Deus, né? Deus estava nos preparando para esse tempo. Amém? Quantas coisas nós passamos? Quantas brigas com o nosso próprio eu, né? 2020 foi um ano de muita briga, né? De muita luta, mas de muita vitória também. Amém? E o apóstolo Cristiano encerrou, deu a impressão de encerrar um tempo. E logo após veio a profeta Camila, iniciando um novo tempo, falando o quê? Falando que aquilo que a gente fizer vai produzir para quantos anos? 10 anos. Aquilo que você fala, sendo bom ou ruim, vai produzir um fruto para 10 anos. E aí? Segunda, terça, quarta, quinta, hoje, o que você tem produzido? Porque é uma série aqui, né? De profetizar, de profetiza, ou seja, produza algo. Só que se nós atentarmos para a palavra de Deus, todas as vezes que um profeta falou, primeiro ele ouviu. Todas as vezes que eu e você profetizamos, nós primeiro temos que ouvir a quem? A Deus. Amém? O ofício de um profeta, aí a Selma, né? Que é profeta de ofício. Eu estou caminhando ainda, né? Não sou profeta ainda, profetiza, não. Eu tenho um tempo de caminhada ainda. De Deus selar algumas coisas no coração. Mas profetizar todo mundo pode. Amém? Todos podem. Só que primeiro, nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque é um tempo muito crucial. Que vai produzir um fruto para 10 anos. E a profeta Camila falou de um tempo muito potencial, sabe, muito forte, muito preciso, de precisão. E nós só somos precisos quando ouvimos a voz de Deus. Amém?
Nós só somos pontual quando nós ouvimos a voz do Senhor. Essa semana, por divergências, por coisas que acontecem, né? Eu estou aqui, estou testemunhando porque é a minha vez, mas eu tenho certeza que você já passou por isso também. E por diversas vezes na semana me surgiu uma ira no meu coração, sabe? Sabe aquele coração inquieto? E eu ouvi por 3 vezes a voz de Deus: não vá para este lugar. Na primeira vez eu não me atentei. Aí de novo, não vá para este lugar. E ontem eu falei assim: tá ok, Deus. Tá ok. Esse não é o lugar que o Senhor quer. O Senhor é a justiça de todas as coisas. Então é um tempo que Deus vai falar muito ao meu e ao seu coração. E a palavra de Deus em Apocalipse diz assim, Apocalipse 1:15. O que diz a palavra de Deus aqui? Seus pés reluziam como o metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz, o som de muitas águas. Amém? E sua voz como o som de muitas. Apocalipse 1:15. E a sua voz, o som de muitas águas. E não que a Bíblia precisa de confirmação, mas 2 vezes na palavra do Senhor diz quase a mesma coisa. Em Ezequiel 1:24, em Jeremias 51:16, diz a esse respeito, que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Como se Ele estivesse confirmando no meu e seu coração: olha, se atente. A voz de Deus é um barulho. Porque quem chega próximo a muitas águas, a cachoeira, a lugares assim, você vê esse barulho santo. Quem chega próximo a lugares que tem muitas águas, você fica tão impactada com o barulho que te acalma e que não deixa você perceber coisas ao redor. Amém? Você já entrou? Esses dias eu estava andando de caiaque. E em determinado momento eu não ouvia ninguém que estava na margem. Somente o barulhinho da água batendo. Assim é o nosso Deus, igreja. Ele é barulhento. Sabe por que Ele é barulhento? Sabe por que Ele fica insistindo comigo e com você? Porque quando há barulho, quando é força, você deixa de ouvir outras vozes. Se passar um caminhão de som aqui, todo mundo não vai olhar para mim, vai olhar para o barulho. É isso que é a voz de Deus. É um barulho incessante. É um barulho que te perturba noite e dia. A voz do Senhor quer ecoar na minha e na sua vida. E Deus vai falar sim. Este ano principalmente é um ano de muito alinhamento com Deus. É um ano que nós seremos suscetíveis à voz de Deus. Por quê? Porque haverá mais oração, mais jejum, mais consagração. Porque quando a alma está muito afoita, nós não ouvimos a Deus. Quando o coração é muito ansioso, nós não ouvimos a Deus. A dificuldade de uma pessoa muito ansiosa é isso. Porque a pessoa muito ansiosa, ela não consegue parar. Ela até para no físico, mas na mente não. E aí não consegue ouvir a voz de Deus. E para profetizar, nós precisamos entender que a voz de Deus precisa ser falada primeiro. Em Ezequiel 37, foi o próprio Deus que pediu para ele profetizar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Ele não chegou lá e decidiu de maneira própria profetizar. Só que durante toda a palavra de Deus também, se você começar de Gênesis a Apocalipse, haverão vozes que tiraram e tentavam tirar pessoas do caminho de Deus. A começar em Gênesis, Eva, ouvindo quem? Serpente, uma voz estranha.
Eva não tinha pecado, ela não nasceu de pecado. Ela contemplava a face de Deus todas as tardes. E mesmo assim, Noé, já imaginou Noé se ele ouvisse as vozes do povo chamando ele de louco? Quando foi construir a arca, durante mais ou menos 100 anos ele ouviu isso. Você é louco, você é louco, você está fazendo o quê? Vai vir chuva, que chuva do céu? Não existe isso. Vozes estranhas que nos tiram da presença de Deus. Vozes estranhas que nos lançam para fora de um propósito. Vozes estranhas que bloqueiam aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Nós precisamos calar essa voz, igreja. Amém? A única pessoa que pode abortar o processo de Deus na sua vida é você mesmo. Porque Deus já me fez livre. Deus já te fez livre. Não há nada que ninguém possa impedir o agir de Deus na minha e na sua vida, a não ser nós mesmos. E quando nós estamos passando por esse processo, como esse processo da igreja, de um início de um novo tempo, um tempo que coisas que precisam ser derrubadas e coisas precisam ser edificadas, nós precisamos estar atento naquilo que Deus vai falar, mas também estar atento naquilo que o inimigo quer fazer, paralisar o processo. Quando eu estava orando, Deus falava muito forte no meu coração, que esta casa tem ouvido a voz de Deus. Esta casa tem sido edificada, mas também o inimigo tem tentado semear, tentando fazer com que eu e você paramos no processo que Deus está fazendo, colocando a alma acima de Deus, colocando os problemas acima de Deus. Se eu perguntar hoje, quem teve problema o suficiente para não precisar vir aqui? Amém? Só que os problemas não podem paralisar aquilo que Deus está construindo. As dificuldades não podem parar aquilo que Deus está construindo. Neemias, quando foi restaurar o templo, né? As portas, quando ele estava chegando bem no finalzinho, né? Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. E só faltavam as portas. E os inimigos lá, ó, tentando tirar ele do propósito, tirar. Chegou um tal tempo que os inimigos chamaram ele, ó, vamos congregar aqui, ó, como se fosse no dia de hoje, né? Vamos fazer um culto aqui, ó, vamos adorar a Deus aqui, vem aqui, para tirar ele do propósito. Em toda a história da palavra de Deus diz isso. Elias, já imaginou o profeta Elias? O homem que derrotou mais ou menos os 800 profetas de Baal. Um homem que fez maravilhas diante dos homens e diante de Deus. Matou 800 profetas. E o que aconteceu depois? Ouviu a voz de quem? De Jezabel. Tudo aquilo que Deus fez com ele, por boca de uma mulher, ele fugiu. Vozes estranhas não podem impedir o agir de Deus. Amém? É preciso que você, como igreja do Senhor, eu como igreja do Senhor, nos atentemos a ouvir mais a voz de Deus. E Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dos irmãos. Deus fala através dos pastores. Deus fala e vai falar ainda muito mais esse ano.
Amém? Por que é preciso ouvir a voz de Deus? Porque nós precisamos profetizar para esses 10 novos anos. Amém? Nós não podemos profetizar na carne, profetizar naquilo que eu quero, profetizar naquilo que eu acho. Nós temos que profetizar aquilo que Deus tem falado. Amém? Você tem que ser uma torre forte na tua casa. Um lugar onde as pessoas vão se abrigar no momento de dor e crise. Não é mais a hora de ficar escondido debaixo aí, ó. Escondendo os dons, os talentos debaixo do tapete. Colocando o medo acima de todas as coisas. Colocando os problemas acima de todas as coisas. Não, igreja. É preciso avançarmos, mas conforme aquilo que o Senhor faz e fala. Toma cuidado com aquelas vozes que têm gerado contenda, que têm gerado briga no seu coração. Eu sempre falo com Deus: Deus, não deixe eu ser contaminado pelo joio, porque o joio e o trigo nascem juntos. Nascem juntos. A decisão de vida e morte está em todos os momentos da nossa vida. Você tem a decisão de causar bem ou mal. Isso não... Deus dá a nós o livre-arbítrio. Não é verdade? Você tem o poder de gerar vida. Eu tenho o poder de gerar vida nascida. Mas eu tenho o poder de gerar morte também. Através de palavras. E o que nós temos gerado? Vida, morte. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor já nos deu esses dias? Eu tenho falado muito para os meus filhos. A gente viveu até um certo tempo, agora encerrou esse ciclo. Algumas coisas entravam através das palavras dentro da minha casa, agora não entra mais. Amém? Por quê? Porque eu preciso entender e profetizar conforme aquilo que Deus tem. Ah, mas a situação. Ezequiel no vale de ossos secos, ele só via ossos secos. Ele não via vida. Neemias na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução dos muros, ele só via muros queimados e derrubados. Não tinha isso de esperança no povo. O povo estava totalmente sem esperança. E precisou levantar um homem para mudar toda a história. Deus precisa entender que pode. Ah, Deus. Deus precisa achar a verdade em nós. Deus precisa ver em mim, em você, que pode contar comigo, não que Ele precise, Ele é Deus. Mas você pode reconstruir os muros. Você pode mudar a história de uma cidade. Você pode mudar a história de uma nação. E o que temos profetizado? Vida ou morte? Em todo tempo. Porque as aflições vêm e nos tira do propósito. Como eu falei com vocês, né? Veio tantas coisas durante a semana que o meu coração começou. E Deus, não entra nesse lugar, não entra nesse lugar, não entra nesse lugar. Eu sou o Deus de justiça. E se eu não ouvisse a voz do Senhor, o que aconteceria? Provavelmente, da minha boca estaria saindo morte, reclamação, murmuração. Quando nós estamos num processo de construção,
Nós temos que ouvir a voz de Deus, porque muitas pessoas não enxergarão aquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas. Eu, nos meus negócios, aí na fábrica de salgados que eu estou construindo, quando eu comecei a querer comprar os equipamentos, eu começava a perguntar, né? Para as pessoas que tinham 20, 25 anos, né? De experiência. E todas as pessoas falavam assim para mim: não vai dar certo. Não compre. Não é bom. E eu falava assim: mas Deus, eu preciso dos equipamentos. E eu voltava a conversar depois de um tempo com essas pessoas. Não. Ah, não, olha, compraram, devolveram o maquinário, compraram, não deu certo, deu problema. E eu fiquei: meu Deus, e aí? Aí eu comecei a buscar Deus, né? Com muito medo mesmo, porque os equipamentos são caros. Não é R$1, não é R$10. E eu falei assim: Deus, e aí se eu comprar e não der certo? Aí fui buscar o quê? Conselho, né? Liguei para o pastor: pastor, eu quero comprar. E que o senhor ore aí por mim aí, né? E vamos embora. E o que aconteceu? Aquelas mesmas pessoas que falavam que não dava certo, uma delas veio até a minha porta pedindo para me ajudar, porque ela tinha acabado de comprar o equipamento e ela não sabia manusear. Você entendeu, igreja? Se cada vez que eu ouvisse um não, que eu tivesse medo de avançar em Deus, eu não estaria hoje aqui. Estaria no mundo, medrosa, cheio de medo, porque o medo acabou? Não acabou aí. O medo existe, mas o meu Deus é maior que o meu medo. O meu Deus supre todas as necessidades que eu possa ter. Por isso é necessário ouvir a voz de Deus nesse tempo. Porque haverá coisas que você vai ter que fazer e que somente você e Deus entendem. E você precisa o quê? Reunir as forças e entender que Deus fala através da sua palavra, através dos irmãos. Qual é o filtro? Qual é a base de ouvir a voz dos irmãos? Fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Quando as pessoas vêm até mim, eu pergunto para Deus: Deus, é para mim aconselhar ou é para mim pedir conselho? Por quê? Porque se as pessoas estiverem necessitando de aconselhamento, de segura na mão aí que eu preciso de você, jamais eu vou pedir um conselho. Por que eu não vou pedir o conselho? Porque ainda as obras da carne são manifestas. Porque ainda o quê? Não há temperança. Porque o fruto do Espírito é isso: paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Pensou eu pedir um conselho? Meu Deus, para quem não tem domínio próprio. Aí eu falo assim: irmão, eu estou com vontade de arrebentar o meu marido. Ele: vai lá, é de Deus. Não é assim? Busque conselho. Aqueles que já sabem, aqueles que vivenciaram, aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo. Busque conselho para aqueles que já passaram por aquilo que você passou. Se atente à voz de Deus, igreja, nesses dias. Profetiza. Nós vamos encerrar o culto nessa noite profetizando, mas conforme a vontade de Deus. Profetizando vida. Deus não tem conselho com o ímpio. Aqui se abriu o início do culto, Salmo 1. A
aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor. Que o nosso coração se encha. Elias, sobre Jezabel, como eu estava falando, o maior exemplo de não ouvir a voz do mundo é de Jesus na tentação. O diabo foi tentar Jesus, foi tentar lançar aquela voz também. O que ele fez, igreja? Ele falou por ele mesmo. Ele falou, eu acho, eu penso. Não, a palavra. Que este ano seja um ano de aprofundamento da palavra do Senhor na minha e na sua vida. Que seja um ano em que nós possamos avançar no conhecimento de Cristo. Porque é Cristo que nos liberta, como o pastor estava falando sobre dízimos. Cristo já nos libertou de todas as obras das trevas. Ele já se fez maldito por mim e por você. Ele já venceu tudo aquilo que precisava vencer. Eu não tenho poder de vencer nada, mas Cristo tem o poder de vencer. Qual é a área da sua vida que não há vitória? Qual é a área da sua vida que tem feito você ficar atribulado, disperso, longe do caminho de Deus? Se é uma coisa externa ou é uma coisa interna dentro de você, por onde você andou que você começou a construir barreiras? Em nome do Senhor Jesus, que toda barreira caia nesta noite. Que toda barreira de incredulidade caia. Que toda barreira de apostasia caia. Que todo esfriamento espiritual caia. Em nome do Senhor Jesus. Até o final deste ano eu quero ver muitos pregadores se levantando para a glória do Senhor. Intercessores, ministros. A igreja vai ficar viva ainda mais. Deus quer contar comigo, com você. Deus quer trazer para perto um povo que está distante dEle. Mas é preciso que eu e você aprendamos a ouvir verdadeiramente a voz de Deus. E não a voz da alma. E não a voz das contradições do mundo. A igreja tem tentado fazer com que as coisas deste mundo avancem para dentro da igreja. E não pode acontecer. Deus é santo e continua sendo santo. Ele é fiel e vai ser eternamente fiel. O humanismo tem tentado entrar dentro da igreja do Senhor. Hoje a gente fala assim, nossa, irmão, você está precisando de ajuda? Ah, mas é assim mesmo, é desse jeito. E nós vamos levando uma vida sem resolver os nossos problemas. Nós vamos deixando para trás coisas que o próprio Deus deu a mim e a você. Se perderem no meio dos problemas, se perderem no meio das dificuldades. Não, Cristo ainda faz. E Ele vai fazer na minha e na sua vida. Eu creio nisso, eu creio que a igreja vai avançar. E eu não digo igreja estrutura, mas eu digo nós avançamos. Juntos, em unidade com Cristo. Eu não vou dar um passo a mais, não. Deus vai me colocar numa passada certeira. Onde eu, a Selma, pastor, todos vão andar numa passada só. Porque não existe aqui no reino de Deus maior ou menor, tudo é um só diante dele. Tudo é um só diante dele. E você precisa deixar que Cristo envolva você. De uma maneira que mude a sua vida e sua história. De uma maneira que transforme o seu caráter, o meu caráter. Que possamos nesses dias ouvir a voz de Deus.
como um som de muitas águas, como um barulho que não deixa a gente dormir. Em nome do Senhor Jesus. Como um barulho que não deixa a gente deixar de amar, mesmo aquele que se afastou dos caminhos dele. Nós temos que profetizar amor, o amor em Cristo, o amor que excede todo entendimento. Nós profetizamos, nós temos que profetizar a cura da igreja, a restauração da casa do Senhor. Amém? Quero fazer esse momento, amém? Um momento de profetizar. Mas antes de profetizar, nós temos que ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, nós temos que silenciar a voz da alma. Amém? Quantas vezes você ouviu a voz de Deus? Nitidamente, te dando direção. Quantas vezes você deixou de ouvir a voz de Deus? Talvez você fale assim: irmã, eu nunca ouvi a voz do Senhor nitidamente. Eu tenho uma dificuldade de ouvir a voz de Deus. Eu acho isso até loucura quando as pessoas falam. Eu quero que você fique de pé nesta noite e se coloque na presença de Deus. Senhor, nós somos teus, ó Pai. Nós somos, Pai, fruto do teu amor, Pai. Eu quero, Senhor Jesus, colocar diante de Ti todos que estão, Senhor, ouvindo através da internet, Pai, assistindo. E todos nós nesta noite, Pai, nós sabemos, Pai, que precisamos profetizar segundo o Teu coração. Nós sabemos que precisamos profetizar segundo o Teu querer, Pai. Mas, Senhor, confessamos que nós não temos ouvido a Tua voz. Senhor Jesus, há uma multidão, Senhor, que tem se calado diante da adversidade. E há uma multidão, Senhor Jesus, que tem falado aquilo que o Senhor não falou ainda, Pai. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és o mesmo Deus que cura e que liberta, Pai. Há um som de muitas águas. Há um ruído de ossos batendo com ossos, Pai. E isso, Senhor Jesus, é a Tua igreja se formando, Pai. Por isso, Senhor Jesus, destapa agora, em nome do Senhor Jesus, todos os ouvidos que estão tapados, Pai. Destapa agora, coloca a mão no teu ouvido. Se você não tem ouvido a voz de Deus, confessa isso a Ele. Fala: Senhor, muitas vezes eu não ouvi a Tua voz, Pai. Eu tenho dificuldade de ouvir a Tua voz. Eu tenho dificuldade, Senhor Jesus, de atender o Teu querer. As emoções me dominam. A fragilidade do meu coração ainda me domina. Em nome do Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor, nós repreendemos todo o cativeiro do inimigo, Senhor. Nós repreendemos e destapamos agora no reino do Teu Espírito, Senhor Jesus, toda falta, Senhor Jesus, de fé, tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem impedido o Teu povo de Te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Todos os ouvidos que estão tapados, a Tua voz, que caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que ao som de muitas águas, Pai, assim é a Tua voz, assim eles ouvirão. Eu profetizo em Teu nome, Senhor, o ouvir do Senhor em todos os corações aqui presentes, Senhor. Esta voz será nítida, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é uma espada de 2 gumes, Pai, que penetra até a alma
alma, Senhor. Por isso, Senhor, nós profetizamos, Pai, o ouvir do Senhor nesta casa, ainda mais, as pessoas que não estão ouvindo a Tua voz, Pai, que estão cercadas de ressentimento e de ódio, Pai, ressentimento de amargura que tem impedido de ouvir a Tua voz, nós declaramos que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus.